Olá, amigos, tudo bem? Romildo Lopes, da Demais Segurança. Muito obrigado por estar participando do nosso workshop. Sejam todos bem-vindos a mais um canal de comunicação, de troca de informações. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e já quero agradecer de coração a participação de cada um nesse workshop. Tenho certeza que vamos trazer informações que vai agregar no seu currículo, na sua experiência profissional. Gente, a gente vai logo direto ao assunto, aqui não tem enrolação, mas antes eu gostaria de fazer uma breve apresentação minha para aquelas pessoas que ainda não me conhecem. Então, meu nome é Romildo Lopes, eu sou sócio fundador da Demais Segurança e Saúde Ocupacional, que é uma empresa especializada em treinamento de segurança do trabalho, tá? Minha formação, eu sou técnico de segurança de coração, amo a minha profissão. Estou no mercado há aproximadamente 14 anos, sou aluno também de engenharia, mas digo a você que o técnico de segurança é o trabalho do dia a dia, a minha paixão. Atuei em grandes empresas como a Unasuc Energia Limitada, o Grupo Vale Verde Empreendimentos Agrícolas, o Grupo J. Macedo, Coca-Cola, Guararapes. Queria mandar um abraço para todas as pessoas que eu tive um convívio em todas essas empresas. E há aproximadamente 6 anos eu estou aqui na Demais Segurança e Saúde Ocupacional, nesse projeto lindo e maravilhoso que era um sonho trabalhar com empreendedorismo na área de segurança, beleza? Então sejam todos bem-vindos, qualquer dúvida você pergunte e que a gente pode até fazer outros vídeos respondendo ou estar enviando as respostas dentro aqui da nossa área, beleza, pessoal? Vamos lá, então, nosso workshop sobre vestimentas para brigadistas. Então, vamos lá. Então, para iniciar aqui, gente, eu gostaria de trabalhar aqui essa imagem com vocês que está aqui do lado esquerdo. E essa imagem é uma imagem interessante. A gente vê aqui eu não sei se eu falo brigadista ou bombeiro, tá? Mas aqui, na verdade, é um bombeiro, ou seja, na verdade, é um material publicitário de marketing. E o cara está todo equipado com todas as vestimentas. Aí eu começo a fazer já uma pergunta: Ronildo, mas o brigadista ele precisa estar com todo esse aparato de segurança? Isso não é só para o bombeiro, não? Então, gente, vai depender de várias situações que a gente vai trabalhar nesse momento aqui, tá, pessoal? Então, antes de tudo, eu gostaria de dizer a vocês que esse workshop a gente está lançando por um motivo específico, tá? Qual é o motivo? Quando eu entrei na área de segurança do trabalho, que eu comecei a trabalhar, eu senti uma dificuldade muito grande de solicitar esses materiais para a empresa e principalmente recomendar a empresa, né? Porque eu sou um profissional técnico, então eu tenho que ter um conhecimento básico daqueles equipamentos para que eu possa indicar o equipamento correto para a empresa. Como eu tive muita dificuldade, eu resolvi, olha, vou ajudar alguém, a gente vai montar aqui um material básico para que a pessoa que trabalha em uma empresa responsável por uma brigada, ele saiba direcionar a empresa para fazer o investimento certo. Então, a nossa ideia é terminar o nosso workshop com aqueles equipamentos base para um brigadista, beleza? Mas voltando àquela pergunta, o brigadista precisa estar com todo esse aparato de segurança? Então, gente, vamos olhar. A NBR 14276, que regulamenta a brigada de incêndio, pelo menos dá o direcionamento e os principais estados do nosso território nacional, ele recomenda que siga as recomendações da NBR, com algumas exceções, tá? Tem as ITs aí de cada estado, em São Paulo a IT 17, você pode conferir que há algumas diferenças. Ela diz que a brigada de incêndio era aquela equipe, né, capacitada, organizada, treinada para atuar na prevenção e no princípio de combate a incêndio, primeiros socorros e outras situações, como evacuação de área, tá? Mas pegando essa identificação primeira que a gente faz da NBR, ela fala do princípio de incêndio. Aí eu te pergunto, mas no princípio de incêndio, será que é preciso a gente ter toda essa vestimenta? Aí eu falo para você, depende da área de atuação da sua empresa. Você tem que entender quais são os riscos da sua empresa.
quais são os combustíveis que você tem em sua empresa, qual a capacidade de armazenamento. Então você tem que ter uma noção muito legal. Mas eu gostaria de falar para você que é importantíssimo você ter no mínimo alguns kits desses materiais na sua empresa, tá? Porque o princípio de incêndio, para ele se transformar em incêndio, é questão de minutos, tá? É pouco tempo. E o brigadista, se ele não tiver uma vestimenta adequada, ele não consegue nem chegar próximo para retirar até uma vítima ou buscar uma vítima ou fazer um isolamento de área ou até tentar conter aquele início de incêndio, tá certo, pessoal? Então é importantíssimo, eu recomendo cada empresa, se você é técnico, ter alguns kits desses materiais. Quem trabalha diretamente com inflamável aí que deve ter um kit de vestimentas muito maior, beleza? Então vamos lá falar hoje sobre os tecidos, tá, pessoal? Hoje a gente vai ter aí uma série de, eu acredito, de 4 vídeos nesse mini workshop, todo ele sobre vestimentas. E nesse primeiro vídeo, nesse primeiro papo de segurança, nesse primeiro mini palestra, vamos falar assim, que é uma palestra, vamos falar sobre os tecidos das vestimentas, tá? É interessante que a gente recebe alguns técnicos e ele começa a falar de algumas nomenclaturas que não estamos acostumados e às vezes não sabemos nem para que é. Pelo menos foi assim quando eu iniciei a minha carreira profissional e dessa forma eu preparei um conteúdozinho para a gente iniciar o nosso workshop conhecendo primeiramente os tecidos das vestimentas. Então tá aqui já uma vestimenta de aproximação que a gente vai trabalhar basicamente em cima desse material, beleza? Vamos lá. Então, gente, eu queria dizer a vocês que qualquer tecido é uma barreira que impede a evaporação do suor do corpo humano. Não sei se você gosta de jogar futebol ou fazer alguma atividade física, mas quando você está sem camisa, o nosso suor ele evapora tranquilamente, né? Então ele vai embora, vai evaporando, então isso é muito legal, tá? Quando eu tenho qualquer barreira, qualquer vestimenta, já vai haver um impedimento da evaporação do suor, que isso não é legal para o corpo humano, mas qualquer tecido, não existe um tecido perfeito, qualquer tecido no corpo, a gente vai ter um impedimento de evaporação. Por mais que isso varie muito de um para o outro, né? Então tem tecidos que tem uma variação, o tecido tem vários materiais que a gente vai ver aqui, como o algodão, o poliamida, o poliéster, o aramida. Então, cada um existe uma diferença. Porém, independente do tecido, o que não varia é o fato de que a temperatura corporal é diretamente influenciada pela ocorrência ou não da evaporação do suor. Ou seja, se o seu suor consegue passar por um processo de evaporação, seu organismo vai se comportar de uma forma. Se o seu suor não evapora bem, dependendo do tecido que você está utilizando, da barreira, vai dificultar a evaporação, o seu organismo vai sofrer um pouco mais com isso, tá certo? Então, sabendo disso, quanto mais o tecido impedir a evaporação do suor, do mesmo, maior a temperatura. Tá? Então, quanto mais um tecido fechado, quanto mais um tecido com a espessura maior, um tecido, vamos falar assim com a linguagem mais popular, mais grosso, maior o impedimento da evaporação e maior a temperatura no seu corpo. Tá certo? A temperatura ela vai elevando. Então, a gente tem que se preocupar muito com os tecidos da nossa equipe de brigadista. Então, a respirabilidade do tecido é importantíssima. Então, olha que palavra legal. A respirabilidade do tecido ela é importantíssima porque influencia diretamente na evaporação. Caso ela seja muito baixa, uma vestimenta de combate a incêndio, corre-se o risco de o bombeiro ter hipertermia. Então, pessoal, se a sua vestimenta, se o seu tecido tem uma respirabilidade muito baixa,
Ou seja, o suor do brigadista, naquele calor, ele não consegue passar pelo processo de evaporação, é um pouco perigoso, porque a temperatura vai elevar e o bombeiro pode ter uma hipertermia. Mas o que é uma hipertermia? A hipertermia, gente, é um fenômeno caracterizado pela incapacidade do corpo humano em dissipar a alta quantidade de calor absorvido por conta da elevação da temperatura. Então é um fenômeno, tá, que é caracterizado pela incapacidade do corpo humano de dissipar esse calor, dissipar a quantidade de calor que está no corpo dele. Então, quando a gente está fazendo alguma atividade física, a gente está correndo, o nosso corpo ele aumenta a temperatura e ele começa a suar, e se esse suor não evaporar no nosso ambiente por N motivos, principalmente falando aqui por causa da barreira que é o tecido, o trabalhador pode ter essa hipertermia. A hipertermia ela ocorre quando os mecanismos de regulagem de calor do corpo não funcionam de forma eficaz. Então preste atenção, gente, você pode repetir esse vídeo quantas vezes quiser, você pode anotar e eu vou estar disponibilizando também esse slide para vocês, tá bom? Então vamos lá. A hipertermia ocorre quando os mecanismos de regulagem de calor do corpo não funcionam de forma eficaz. Idade avançada, certas doenças e medicamentos aumentam o risco de desenvolver hipertermia. Então não é apenas por essa questão do tecido, mas até a idade avançada, o nosso organismo passa por uma modificação, o metabolismo nosso começa a funcionar de forma diferente, o uso de medicamentos também pode levar a uma pessoa a passar pelo processo de hipertermia. Uma temperatura de 40 graus ou mais causa risco de vida. Então, se seu corpo ele chega na temperatura de 40 graus, você está correndo risco de vida. Então, é uma coisa muito séria. Então, o que é que pode acontecer? Quais são os sintomas? Confusão mental. Então, já pensou um bombeiro, um brigadista com confusão mental? Então, isso não pode acontecer. Náuseas, vômitos e respiração ofegante. Geralmente, uma pessoa que tem hipertermia, ele começa a puxar muito, a respiração fica muito ofegante. Então esses são alguns sintomas da hipertermia. Tranquilo até agora, gente? Qualquer coisa depois vocês deixam uma pergunta que eu vou estar respondendo. Agora, falando aqui de brigada de incêndio, e o nosso foco geralmente é mais a área industrial ou no mínimo que tenha uma questão estrutural. Então a gente vai falar um pouco mais focado nisso aí. Então no combate a incêndio estrutural, um bombeiro corre o risco de aumentar demais seu ritmo cardíaco, porque ele vai trabalhar mais, ele vai buscar vítimas, ele vai tirar materiais e aí ele vai passar por um processo de sudorese maior. Então ele vai suar bastante. Por quê? Porque é o processo. Não sei se você fez um treinamento de brigada daquele bem puxado. Eu lembro que eu fui fazer um treinamento de instrutor de brigada de incêndio em Campinas e São Paulo, com o pessoal da Workfire Security, que eu quero mandar um abraço para todos eles. O treinamento, ele foi, em certa parte, ele foi pesado. Então a gente com aquela vestimenta, a gente suava bastante, próximo às chamas, transportando cilindro, máscara autônoma. Então a gente solicitou muito do nosso físico e com certeza a temperatura aumentou. Então se subir demais o ritmo cardíaco, a gente pode ter um ataque cardíaco ou um AVC, que é um acidente vascular cerebral, tá? Então caso tenha hipertermia e já esteja realizando alto esforço físico, pode acontecer essa parada cardíaca, esse ataque cardíaco ou esse AVC, certo? Então, por isso que é importante ter um controle das pessoas que estão trabalhando e utilizando o equipamento correto, a vestimenta correta, pessoal. Em casos menos graves, ele ocorre o risco de ter câimbras. Então, geralmente o brigadista ele vai passar pelo processo de câimbra, ele vai chegar à exaustão, ele vai ficar muito exausto, muito cansado, muito ofegante, mas não vai chegar no caso da parada cardiorrespiratória, tá certo? E essas complicações podem ocorrer mesmo horas depois do esforço em
combate. Então, às vezes o brigadista ele sofre tanto naquela operação e quando ele sai, só horas depois que vem dar esse processo de câimbras, chegar àquela exaustão. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Então, eu gostaria hoje de falar um pouco sobre essa situação que a gente precisa escolher o tecido correto, e quando a gente for falar das vestimentas nos próximos vídeos, a gente vai falar realmente de cada tecido no próximo vídeo do nosso workshop, você não pode perder. Então, como podemos ver, é muito importante que exista uma inspeção e garantia de uma vestimenta adequada de qualidade para que seja possível realizar o combate. Então a gente precisa saber escolher as vestimentas corretas para o nosso brigadista. Então aquela vestimenta comum, aquela blusazinha que a gente manda colocar logo marca da brigada, muito bonita, é legal demais, ele pode usar qualquer hora, menos na hora que ele for atuar em um incêndio ou no princípio de incêndio que possa trazer uma carga calorífica um pouco elevada para ele, tá certo? Não sei se você passa por treinamento prático, até em um tonel, se tiver um combustível dentro, quando a gente chega ali a 2 metros de distância, a temperatura é muito elevada. A gente às vezes não consegue ficar próximo sem uma vestimenta adequada, certo? E ainda não há no Brasil uma norma regulamentadora para desempenho e design de vestimenta de combate a incêndio estrutural. Visto isto, os fabricantes e clientes guiam-se pelas normas NFPA 1971, que é a norma norte-americana, e a EN 469, que é a norma europeia, né? Então a National Fire Protector Association, como se fosse uma NBR aqui no Brasil, como se fosse a ABNT aqui no Brasil, Associação Brasileira de Normas Técnicas, elas direcionam como é o processo de fabricação. No Brasil não temos ainda uma regulamentação sobre estas vestimentas. Então é isso aí, essa questão do tecido. Agora, respirabilidade é um tópico extremamente importante na normativa europeia, na EN 469. Há um parâmetro, gente, específico para a medição da dificuldade de evaporação do suor, respirabilidade do tecido. Tal parâmetro é reconhecido como RET, que é a resistência evaporativa térmica, e é expressado pela unidade de medida metro quadrado PA/W, né, que sua norma de ensaio é a ISO 092. Quanto menor o valor do RET, mais respirável o compósito de tecidos. Então você pega aí um CA de um equipamento desse, ou pede o fabricante o valor de resistência evaporativa térmica e você faz um comparativo entre as marcas. Não procure saber como calcular isso. Isso aqui não é para você. Isso aí é para quem trabalha lá com os tecidos, quem vai fabricar, tá, os engenheiros de produtos e etc. Mas aqui a questão é você saber que quando você for comprar produtos, você pode fazer essa comparação de fabricante. Então, quanto menor o RET, mais respirável o composto de tecidos. A informação aqui é essa. Quanto menor o RET, melhor para o funcionário, melhor para o brigadista, melhor para o bombeiro em si, melhor para o combatente. Beleza? Logo, é de extrema importância que o conjunto possua certificação válida de aprovação, ou meios seguros que comprovem um RET aceito por norma para a utilização da vestimenta. Então é importante você comprar apenas vestimenta certificada, não mande fabricar essas vestimentas, beleza? Então muito importante essa informação. Eu vou fazer aqui uma informação complementar para vocês. Eu vou abrir aqui antes da gente chegar no final, tá, pessoal? Eu quero abrir aqui também um material para a gente fazer um complemento dessa aula. Posso passar para vocês também. Eu quero falar para vocês que a proteção térmica que estamos falando aqui, existem 2 tipos de proteções térmicas.
que é a proteção contra o calor e a chama, que é o nosso foco, e a proteção contra o frio, tá certo? Os requisitos dos materiais para ambas categorias são semelhantes. Integridade, quais são os requisitos desses materiais que o fabricante ou nós temos que entender? Integridade do material e utilizar no vestuário, ou seja, qual a integridade do material? Será se ele realmente tem uma boa resistência? Será se ele suporta a abrasividade? Será se ele suporta realmente ao calor das chamas? Então, um dos pontos que os fabricantes têm que entender e que temos que entender como os requisitos desses materiais é a integridade do material que vai ser utilizado, ou seja, a integridade do tecido. O outro ponto é a repelência a líquidos. Então, a gente vai ver no nosso material que a gente vai estar passando para vocês que o material, que para quem trabalha com incêndio, que também ele vai molhar, ele também tem ele tem uma camada de proteção para impermeabilizar o material, tá certo? A gente vai ver na próxima aula quando vamos falar diretamente da vestimenta. Então, gente, o outro ponto é o isolamento térmico realmente. O quanto ele isola o corpo do ser humano da temperatura. Se fosse do frio, também do frio. O quanto de isolamento, o quanto que ele isola. Então, esses são 3 parâmetros que faz a diferença, tá certo, gente? E a maior diferença entre estes materiais reside na resistência à chama para os materiais protetores de calor e chama. Então, a maior diferença está na resistência da chama. Então, dependendo do material que você vai comprar, ele vai estar falando lá o quanto você pode se expor com aquele material, o quanto de temperatura você pode se expor, beleza? Então, isso aí é um material que a gente está trazendo complementar, porém depois a gente vai continuar esse material nos próximos vídeos, quando chegarmos no ponto das vestimentas, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira mini palestra. A gente não está trazendo coisa muito grande, porque senão complica para algumas pessoas assistir. Muitos não têm paciência, então a gente está fazendo compartimentado. Geralmente o nosso workshop ele tem duração de 40 minutos a 1 hora, mas a gente está compartimentando as palestras e logo você vai receber aí o próximo vídeo, vai ter acesso ao próximo vídeo, a próxima mini palestra. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês. Estamos chegando no fim da primeira palestra do nosso workshop, que é informações sobre tecidos, mas na próxima aula falaremos sobre vestimentas para o bombeiro ou brigadista. A gente vai entrar diretamente nas vestimentas. Está aqui um contato particular, 3037 1252, mas se você quiser falar diretamente comigo, entra na nossa fanpage, Dê Mais Segurança, ou entra lá em Ronildo Lopes, deixe seu comentário, me chama no privado, que a gente vai estar respondendo. Não esqueça de nos seguir também no Instagram, beleza, pessoal? Por favor, dê oportunidade também a outras pessoas de conhecer o nosso workshop. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.